Uma das coisas também absolutamente rica dentro do LaTeX é o sistema de cross-referencing, que você pode linkar com uma determinada resource e não só fazendo uma referência como a gente está aqui, criando um label e criando uma referência, mas você também pode fazer isso de uma maneira programática. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui, eu estou escrevendo um exemplo de um input, eu estou dentro de uma seção de um livro, e aí tem uma seção, então eu coloco um label, que é uma tag, né? Que é a seção interessante. E aí eu posso, em qualquer momento dentro do meu texto, fazer uma referência a essa seção. Se eu estiver usando PDF LaTeX, ZTEC LaTeX, isso se transforma num link vivo dentro daquele livro, que na hora que eu clico aqui nessa referência, eu sou lançado de volta para a seção A. Mas não só isso, todos os índices de um livro. Por exemplo, se você vai fazer um livro, vai fazer um índice remissivo, ou vai fazer um table of contents. Como é que é table of contents? Sumário, né? Sumário. Você vai fazer um sumário, você simplesmente diz sumário e ele simplesmente constrói para você a lista de todas as seções, a lista de todos os capítulos do livro e linka isso automaticamente com o capítulo existente. Então, com você tendo que gerar zero de trabalho. Entendeu? E é uma coisa também extremamente importante. Isso é possível dentro do InDesign, isso é possível dentro do Word, o trabalhinho é um pouquinho mais acima do que o LaTeX te daria. Entendeu? Funciona muito mal, nos outros funciona muito mal. No Word de vez em quando me dá raiva. Às vezes as coisas linkando com a página anterior ou linkando com a página posterior, o que deveria linkar. Esses problemas também existem no LaTeX. E agora você resolve de uma maneira mais fácil no LaTeX do que você resolveria em todas essas coisas. O InDesign até resolve bem esse Aham. sumário e table of contents, ele resolve bem. Mas o LaTeX eu acho que a solução é mais elegante. São melhores. E você precisa de bater menos, né? Isso. Você precisa de usar menos toque na sua mão para poder gerar um sumário dentro do coisa do que dentro do Agora o Word realmente é complicado fazer isso. Não, o Word é impossível. É de você sair puxando os cabelos num negócio desse. Um pouquinho mais sobre a estrutura lógica, entendendo? A parte de matemática, o conteúdo da matemática é muito fácil para um matemático fazer, entendendo? Praticamente, se você vem de fora, se você é um poeta, um dentista e quer realmente ajudar alguém a fazer um trabalho de matemática, você está no lugar errado, não é realmente a sua praia. Entendeu? Mas se você vem de uma área técnica e você quer bater uma matemática, essa coisa aqui é completamente natural para você. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui quer indicar que é uma forma centrada na linha. No backslash, abre colchetes. Isso aqui quer dizer que é o fim da fórmula. Então, essa fórmula aqui ela vai ser centrada na linha. Esse y igual a 2, seno, que é o backslash seno, para poder determinar a função seno, e o backslash θ, que você usa para poder significar a linha, a letra grega θ, ao quadrado elevado a 2, essa coisa aqui é a notação comum de C, de C++, de Java, de uma pancada de coisa, incluindo até Fortran, às vezes. Até Fortran, às vezes. Então, isso aqui é uma coisa natural. Você pode até importar isso de outros programas, você pode até importar algumas dessas fórmulas do Excel, que elas importam quase que inteiramente da mesma forma. E aí você tem um resultado assim. E hoje em dia, usando o LaTeX, usando o ZTEC, você pode até substituir partes dessa fórmula aqui, como θ, como a letra θ mesmo, de verdade. Entendeu? E não só isso, uma coisa interessantíssima de você fazer, de experimentar fazer isso para você ver a utilidade do file de PDF, tenta produzir uma fórmula dessa dentro do InDesign e pegar o exemplo da fórmula, o exemplo do output e fazer um copy and paste, por exemplo. Entendeu? Dentro do LaTeX você tem um pacote que toma conta disso tudo automaticamente e que faz o file de PDF, o arquivo de PDF, ficar mais útil e ficar suscetível ao copy and paste. Então você pega um arquivo de PDF feito pelo LaTeX, se você for em cima de uma fórmula dessa e der um copy and paste, você vai ver a fórmula matemática completamente escrita em MathML, que é uma versão do XML preparada para ler matemática. Então você pode tirar isso aqui e imputar dentro do Excel.
Entendeu? Você tem uma determinada fórmula que você quer usar para poder escrever uma curva, ou quer fazer um gráfico dentro do Excel, você simplesmente pode copy and paste do PDF e passar direto. Tenta fazer isso com o InDesign, que você vai ver que você não consegue absolutamente nada. Criar seu próprio comando. Isso é uma coisa muito comum dentro do LaTeX. Diversas vezes você quer repetir o mesmo comando diversas vezes, quer notar uma determinada coisa com boldface ou uma determinada coisa em itálico e tudo. Então você simplesmente tem um comando para poder criar um comando novo. Por exemplo, new command aqui, author name, Joseph Wright, e dali para frente você pode botar author name, author name, author name, author name, pode usar isso 10 vezes no coisa e ele indexa e você replace o conteúdo por Joseph Wright. Isso aqui é um new command que cria um comando chamado importante, que toma um parâmetro, tá, e esse parâmetro é o que você coloca em boldface, em texto. Então, se você usar esse comando importante e entre chaves você coloca a palavra legal, você vai sair com uma palavra legal escrita em boldface, porque é assim que o new command define. Então, você tem uma estrutura de macros que deixa você fazer recursividade, deixa você usar parâmetros de programação que são importantes para poder diminuir a quantidade de coisas que você tem type. Então, se você está typeset em um determinado livro, um determinado artigo, você vê que você está usando uma determinada construção diversas vezes, está na hora de fazer um macro. Está na hora de fazer um macro para poder usar o mesmo macro para poder fazer toda a construção. Floating material. Floating material deixa eu ver o que ele fala aqui. Os materiais flutuantes são exatamente as tabelas, as figuras. Você pode incluir no LaTeX qualquer figura que você produza em quase que qualquer formato gráfico possível. JPEG, PNG, SVG, PDF, PS, EPS, o que for. Quase que praticamente o que for. Hoje em dia se recomenda-se que você tem uma fotografia, você usa um JPEG. Entendeu? Se você tem uma coisa que seja vetorial, inclui um SVG. É a direção que nós estamos movendo. Vetorial ainda pode ser EPS, PS ou PDF, numa boa, entendeu? Mas a direção que a gente está movendo é se mover para longe dos padrões de PNG e de coisas que são PIC, PICT, coisas que são extremamente inútil para construção de um file de PDF que seja mais manuseável, mais maleável. E a inclusão desses arquivos todos é trivial. Você simplesmente vai lá e você diz um dos pacotes que você tem que usar para poder incluir uma figura é o pacote GraphicsX. É um pacote muito famoso dentro do ambiente do LaTeX. Graphics. By the way, esse X aqui na frente de um pacote de LaTeX, em geral, quer dizer estendido. Entendeu? Então, esse aqui é um pacote de gráficos que já existia desde a década de 80 e não sei o que lá e tudo, e ele foi simplesmente estendido, então ganha esse X no final. Entendeu? Esse pacote deixa você incluir absolutamente qualquer coisa, deixa você fazer processamento dessa imagem, rodar, rotacionar, esconder, cortar, escalar x e y diferentes, escalar x e y da mesma forma. Então você pode simplesmente incluir a coisa lá, e depois que você incluir, você dá uma olhadinha, vê o resultado, e você pode ir lá escalar, reescalar, aumentar e produzir. E o trabalho que ele é feito para poder, se você começa com o formato vetorial, SVG, PDF, PS, EPS, os resultados são quase que sempre bem garantidos. O LaTeX tem uma interface para você fazer uns gráficos primitivos, mas é muito primitivo mesmo. É coisa de 1970 e lá vai fumaça. Esse trabalho de inclusão de gráficos foi recentemente estendido por um alemão que construiu um pacote chamado TIX, e que vai ser o material da última parte da palestra que vai ser dado pelo Paulo Sereda aqui para vocês hoje, que é demonstrar a gama de coisas que você pode fazer usando TIX. Ou, às vezes, a pessoa fala TKZ. TKZ.
Bom, essa parte de floating é uma parte, tá entendendo, confusa às vezes dentro do LaTeX, porque às vezes eu frequentemente vejo as pessoas falando, eu quero que essa tabela apareça na página 5 e essa tabela está flutuando para a página 10. Tá entendendo? Em geral tem a ver com tamanhos das tabelas, ou tamanhos das figuras. E se a figura for maior do que, por exemplo, a largura do papel, do que a largura a width da construção que você está ali no momento, em geral o LaTeX tende a falar, não vou lidar com essa situação, não cabe aqui, vou mandar para o fim. E você fazer uma construção tipo mudar o tamanho, entendeu? Por isso que as figuras têm que ser construídas, em geral, bem sharp, sem espaço em branco em volta delas. Então, se você vai construir uma figura que tem um gráfico da função seno de x, entendeu? E a função seno de x mais ou menos assim e tal, não é bom você fazer uma figura que vai daqui até aqui e depois sair cortando ela dentro do TEC. O bom mesmo é você fazer uma figura que seja justíssima, entendeu? Porque com a figura justa você consegue encaixar ela melhor nos espaços, entendeu? Principalmente se você tiver uma diagramação que seja de duas colunas, onde você tem uma coluna aqui e você tem um espaço em branco onde vai cair uma figura e você tem outra coluna aqui do outro lado. Então isso é uma coisa ainda mais complexa para o LaTeX calcular qual é a melhor posição. O LaTeX, por exemplo, tenta evitar que essa figura fique no início da página ou no final da página. Mas depende da posição das outras figuras, depende de quantas figuras você tem. E o algoritmo é um algoritmo muito complicado. Tá? É um algoritmo que foi inicialmente desenvolvido pelo Knus, que produz um determinado look, um determinado visual, e você pode ir lá e substituir isso, e dizer, eu quero aqui, entendeu? Não quero essa figura movendo para outra coisa. Mas é uma parte chata do LaTeX. Existe alguma forma de cropar, assim, de fazer o crop? Por exemplo, no caso daquela figura que a gente não gostaria de ter aquele espaço em branco. A gente normalmente cropa em outro programa e já leva no formato certo. Dentro do LaTeX tem... Existe uma maneira de você cropar dentro do LaTeX. Tem algum package para isso? Mas você cai no problema de posicionamento. Entendeu? O comando do Include Graphics, entendeu? O comando principal do pacote GraphXX é um comando chamado Include Graphics. E o Include Graphics ele tem uma opção para você fazer um cropping, para você fazer um cropping direto, todo medido em points, em px. Então você pode simplesmente botar o comando \include graphics e aí você tem uma caixinha do crop, você manda o crop e aqui no mundo você coloca a imagem. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, ele tem essa imagem inteira lá dentro, ele está cropping aqui dessa maneira aqui. Entendeu? E ele não está enxergando se essa coisa aqui está para fora do texto ou se está dentro do texto. Entendeu? Então, você tem o problema de que se tiver texto aqui, o texto vai aparecer por cima da figura cropped, entendeu? Mas em termos de posicionamento, isso pode gerar problema para você. E ele vai querer jogar essa figura para o final por causa dessa figura ser muito larga. Então, a maneira realmente legal de você fazer isso é você crop lá fora, entendeu? Principalmente se for um PNG, se for um negócio desse, crop lá fora e volta com ele para dentro do TEC já com o tamanho ajustado. Figura justinha é problema, economiza problema. Entendeu? Enquanto que figura com espaço em branco só te dá problema, só te dá geração, só te dá problema adicional para poder lidar com a coisa. As files extensions tem que ser, na maioria das vezes pode ser omitida, né? Então se você tiver formato PDF, PNG, JPG, você pode até ter os três formatos. Se você tem uma figura, você pode ter uma figura PDF, uma figura PNG, uma figura JPG, ele tem uma sequência do que ele prefere ver. Ele prefere ver os vetoriais primeiros e os não vetoriais no final, entendeu? E ele usa uma ou outra. E ele pode até autoconverter de uma forma para outra. Né? Ele usa programas externos para fazer uma outra conversão. Por exemplo, imagens em EPS são autoconvertidas para formato PDF e elas são incluídas dentro do file final de PDF em PDF formato. Faz um loading mais rápido e faz um arquivo mais portátil. Os gráficos podem ser desenhados em TKZ, né, tal. A maneira como a gente faz a inclusão é o Include Graphics My Image, né? E aí, dentro da imagem, entendeu? Você tem aqui esse HTBP, eu acho que é o H de aqui, here, né?
O T é de top, não? Top, bottom e de page, né? Então, tem diversas opções que você pode dar para tentar forçar ele. Agora, o LaTeX pode ser que ele diga, não consigo obedecer isso aqui, essa figura não cabe aqui, no local que você está citando ela. Você está usando uma figura de 4 centímetros de altura, só tem 3 centímetros nessa página, eu vou passar para a próxima página e vou trazer material gráfico da página seguinte para cá. Uma image não precisa da extensão, essa é a... Não precisa. Não precisa. Uma image, você não põe Não extensão, precisa. ele vai procurar o cara com a extensão. Ele vai procurar o cara apropriada. para poder dar a extensão Tá, correta. é Entendeu? E provavelmente vai até autoconverter alguma para uma extensão que ele prefere. Aí você coloca uma caption, que vai acompanhar a figura. Essa caption, dependendo do estilo do livro que você usa, se você usar o memoir, ele coloca em cima da figura. Se você usar o book, ele coloca debaixo da figura. Coloca com fonte um pouquinho menor do que o fonte do livro e tal. E o label que você está colocando aqui, que você vai poder se referir a essa figura mais tarde. Então, mais tarde no livro, se você escrever, por causa da figura, referência fig sample. Porque na hora que essa figura for a figura 3.2, ele coloca 3.2 no livro. Na hora que essa figura mudar para 3.7, ele automaticamente muda essa referência para 3.7. Então, isso é importante para você fazer um file portátil e um file que se faz um auto-update ao mesmo tempo. É programação pura. Tá, né? Então a maneira de você fazer a referência à figura é simplesmente você fazer figure, o till, porque você não quer que pule, que o número da figura fique separado da figura, e esse ref, fig sample, que é o label que você usou, ele simplesmente é substituído pelo número dessa figura dentro do livro. Os elementos floating, os elementos que flutuam são as tabelas, né? E aqui está um exemplo de tabela onde você pode... Essa tabela é uma tabela que é centrada, usa esse comando centering, ela tem uma caption, que é uma caption que dá, ela tem um label que eu vou usar para poder referenciar ela, e aqui tem a tabela construída, per se. Begin Tabula, LCR, entendendo? Você tem uma régua que passa no início dessa tabela, você tem os 3 elementos, os 3 colunas da tabela, heading, another one, a third, são separadas por ampersands, né, separadas pelo E, né, e aí você tem 2 barras que te passa para a próxima linha. Na próxima linha você tem uma linha que separa o negócio, e você tem as colunas A, B e C, passando para a próxima linha, D, E e F, passando para a próxima linha. Você tem aqui uma linha multicolunar, entendendo? Uma linha que está escrito wide text, ela é centrada e ela corre 3 colunas. Então você completa, você fica com um negócio mais ou menos assim, A, B, C, D, E e F, e aqui você tem um elemento de texto que diz wide text, gerando as 3 colunas. Isso é independente de pacote ou nós estamos dentro do pacote? Não, ainda? isso vale para qualquer pacote. Isso vale para se você estiver fazendo uma carta, se você estiver fazendo um livro, se você estiver fazendo um anúncio desse seminário da televisão do IMPA. Entendeu? Absolutamente qualquer das coisas você tem. E aí você tem uma regra, a rule é uma régua, né? Então você tem uma régua no final, é uma linha, exato, uma linha, obrigado. E aí acaba a sua tabela. Acabou a sua tabela e você faz o final da tabela. Se você não quiser a linha? Não, se você não quiser a linha, basta você não colocar esse comando, bottom rule, e ela pula aquele elemento. Às vezes a gente não quer a grade, né? Exato. Do jeito que está aqui, essa aqui ela tem uma linha em cima, tem uma linha aqui no meio e tem outra linha aqui, né? Não, tem outra linha embaixo, né? Tem outra linha embaixo. Essas linhas você pode tirar ela, pode colocar. A maneira mais... Mas aí, como é que você escreve ali? Só bota de novo. Não, você tira tudo. Ou chega aqui e coloca um percente aqui na frente, isso vira um comentário, entendeu? Você colocou um percente no início da linha, qualquer lugar que você botar um percente, tudo depois daquele percente vira um comentário.
Então, você só colocar um percent aqui, isso vira um comentário e essa linha some. Vai o título ainda, certo? Hã? Eu me perdi no top rule, o heading, another one e a third vai aparecer como título Ah, da é. coluna. Eu esqueci dessa parte. O head e a nota top third vai aparecer aqui. Exato. E as verticais? As verticais também pode ser feita da mesma forma, entendeu? Elas são linhas que são definidas por barras verticais assim, entendeu? E tem construções elaboradíssimas de tabelas, entendeu? Tabelas que fundo colorido, onde você pode botar uma célula colorida, entendeu? E tal. Eu estava durante o almoço estava mencionando para elas que tem um software que faz conversões entre formatos. Um software muito bonito chamado Pandoc. Pandoc. Pan-americano, né? Um negócio que gera geral, né? E documento é um formato geral. Ele simplesmente pega um negócio assim de por volta uns 70 formatos de documento, incluindo Word, WordPerfect, PowerPoint e PDF, TeX e coisa do... E ele transforma de um no outro, simplesmente. Ele simplesmente transforma de um no outro. E ele faz essa coisa muito eficiente entre o LaTeX e diversos outros formatos, exceto tabelas. Porque tabela em si é uma coisa muito complexa, por causa dos elementos horizontais, dos elementos verticais, a falta de relação entre um e outro e os diversos elementos. Eles estão tentando implementar isso dentro do Pandoc, mas é um negócio muito difícil. Muito mais difícil do que um boldface numa linha, que você sabe onde o boldface começa, onde o boldface termina. Entendeu? Isso tem uma estrutura bidimensional, você tem que analisar essa estrutura bidimensional, saber a cor de cada célula e tal. Mas qual a maneira mais eficiente? A maneira mais eficiente de um negócio desse é você olhar Google. Se você fizer um Google, LaTeX, Table, entendeu? Você cai numa página de Wikipedia, entendeu? Que te dá uns 10 formatos de tabela. Entendeu? Aqueles 10 formatos de tabela, você meio que escolhe aquele que você quer e segue aquela receita de bolo, entendeu? Até você chegar no formato que você quer e ajustá-la devagarinho. Entendeu? Provavelmente não vai se encaixar no que você quer, você vai ajustando, pegando um elemento de uma, outro elemento de outra, e essa é a maneira de você proceder no LaTeX. Bibliographies. Como é que você cria um formato de bibliografia? Formato de bibliografia é uma das coisas mais lindas que existe no TeX. Esses outros programas que a gente pode usar para poder fazer isso não fazem um trabalho muito bom. Entendeu? Existem diversos programas para poder fazer manipulação de bibliografia hoje em dia. Não sei se vocês acompanham essa coisa, mas existe um grupo enorme, porque esse pessoal que faz pesquisa em biologia, em ciências sociais, eles têm que manter bibliografias enormes, bibliografias com 4.000, 5.000, 10.000 citações, e eles tiram as citações para poder escrever um artigo, um jornal, um livro, e fazer administração bibliográfica é um negócio complexo. O TeX faz isso através de um file, um arquivo chamado bib. Então você pode chamar esse arquivo de dimensão 4.bib. E aí dentro desse arquivo você simplesmente faz um banco de dados à mão livre. É um banco de dados à mão livre. Você vai lá, escreve um ampersand, um arroba, né, e diz, isso aqui é um artigo. Entendeu? Então você faz article, tá? E aí você coloca o nome da pessoa, o nome do artigo, o título do artigo, o jornal que apareceu, o ano que apareceu, todo classificado direitinho, e até você fechar os elementos todos, entendeu? E fecha aqui. E você tem uma chave, entendeu? Uma chave que você usa para poder citar essa coisa. Essa chave tem um nome. Aí digamos que esse artigo aqui é um artigo meu, Paulo 1, entendeu? E eu tenho Paulo 2, Paulo 3, Paulo 4, eu tenho José 1, José 2, José 3, José 4, e eu uso isso dentro desse arquivo, e no arquivo onde eu vou fazer a citação, eu simplesmente vou lá e escrevo pelo teorema demonstrado no artigo /cite Paulo 1, entendendo? E eu
demonstra-se isso, sei que lá e tudo, e pelo outro artigo que está no /site José 3, né? E eu continuo assim e vou até o final. O LaTeX simplesmente roda em cima do seu arquivo, pega todos os itens que aparecem no BibFile, que são citados no seu arquivo, separa eles, ordena da forma que você quer, coloca numa ordem por nome, por título, por temporal, por data, a ordem que você explicitar, e ele, depois que coloca na ordem, ele numera. Digamos que você queira uma ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos que esse artigo aqui, por causa do meu nome muito lá no fim, ele é o artigo 32, esse aqui é o artigo 17, ele coloca um tag 17, coloca um tag 32 em volta desse e coloca um link vivo daqui do texto lá para a bibliografia. De uma forma completamente simples, completamente limpa. A única coisa que você tem que trabalhar em cima disso é pegar as correções que estão aqui dentro, as coisas que estão erradas aqui dentro e corrigir elas de uma forma que elas apareçam dentro do texto de novo na próxima vez que você rodar o LaTeX nelas. É o sistema de bibliografia que eu não consigo viver sem. Já tentei diversos sistemas de administração de bibliografia, não consigo viver sem uma coisa dessa de forma alguma. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, a gente tem um documento, a classe do documento é a classe artigo, eu estou usando um pacote NetBib, que é um pacote de bibliografia de ciências naturais. Estou dizendo que o meu estilo da bibliografia que eu quero é o PlainNet, é o do Net, da revista Net, mas plain, sem muita coisa. Então, eu simplesmente começo o documento e digo some text, eu estou citando a chave 1, eu ponho o nome da bibliografia que eu quero, o nome do meu file de bibliografia exemplo, eu endo o documento e pronto, acabou. É tudo isso que eu tenho que fazer. E ele faz esse serviço todo sozinho. Esse serviço de separar os itens, ordenar os itens, colocar o número dos itens, pegar os números e colocar de volta aqui, é uma coisa que é feita completamente automático. Você vai lá, adiciona uma citação, aqueles números trocam, você toca tudo automaticamente de volta. Talvez seja interessante avisar a pessoa em geral, quando você acha o livro, muitos autores já colocam, olha, está aqui o dado bibliográfico do meu livro em formato, então você só pega e cola isso no seu... Então, você não precisa nem se preocupar com como é que eu vou fazer a referência bibliográfica. O autor do livro, em geral, fala, olha, está aqui em Bibitec, esse é o formato. Exato. E quando você faz uma procura de um livro ou de um item, na grande parte das citações bibliográficas, quando você faz uma procura de um livro, por exemplo, no Google Books, o Google Books te dá o elemento te dá a célula de Bibitec daquele livro. Tá? Quando você faz uma procura numa citação bibliográfica do American Physics Review ou do American Mathematical Reviews, todos eles te dão o formato do Bibitec nativo. Você pode simplesmente copiar e colar. Entendeu? Então, você está procurando um paper de John Milner, você achou o paper, ali mesmo você pode copiar e colar aquela referência, mover para dentro do seu file de Bibitec e colocar uma coisa. Quando ele separa os entries de Bib e coloca ele separado, ele separa num file chamado BBL. Esse file é o file que é usado para você simplesmente importar ele dentro do seu livro. Mas ele já está ordenado com aquela ordenação que você pediu. Né? Então, se você pediu para poder fazer uma ordenação alfabética, uma ordenação pela data, aquilo já está ordenado daquela forma. Tem muitos autores que te mandam esse file BBL. Entendeu? Esse file BBL é quase que inútil, entendeu? A menos que você vá usar exatamente a mesma ordenação dele, a mesma numeração dele. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu estou preparando um proceedings, eu não quero o primeiro paper por ordem alfabética e o segundo paper por ordem, de datas. Entendeu? Eu quero todos os papers daquele proceedings numa determinada ordem que eu explicite. Então, o file do BBL do cara, para mim, é inútil. Entendeu? Então, diversas pessoas, é uma área de pesquisa muito grande, uma área que investe-se muito tempo em como transformar esse file de BBL automaticamente dando file de Bib. Tem muita gente trabalhando nisso. Inclusive,
umas 2 pessoas que trabalham comigo, trabalham exatamente nessa área, que é um negócio assim meio, um pouquinho de AI, um pouquinho de matching, para você pegar um file de BBL, um file de bibliografia e começar a comer ele pelas bordas, né? Identificar o que é autor, o que é título, o que é data, tá entendendo? Porque sopa quente você come pelas beiradas, né? Então, essa coisa de AI é também da mesma forma. Então, você pega um entry de bibliografia, você vai olhando ele por fora e você vai tentando comer nele. Ah, isso aqui é o nome de um autor. Tá entendendo? Isso aqui é uma data. 2011. 2011 é uma data. Mas pode ser 2011/2027, que pode ser um número de página, né? Então você tenta pegar as páginas fora, estão separadas por um tracinho, umas datas que estão entre parênteses e tal, e tenta fazer uma análise e deduzir o que é o BBL. Tá? Mas esse é um trabalho importantíssimo na pessoal que faz produção. Tem uma coisa, Paulo, que é muito importante para todo mundo. Eu acho que... Ai, obrigada. Tem uma coisa que é muito importante que basta você dizer qual é a formatação bibliográfica que você usa, ou nem, às vezes nem isso, só você dizer qual é o formato de artigo que você vai usar, que o LaTeX já formata automaticamente a bibliografia, porque né? Isso é o mais interessante que eu acho que tem no LaTeX. Exatamente. Então, assim, tem padrão que é tipo nome de artigo em itálico, nome de revista em bold, autor primeiro, a outro padrão não. Então, é o sobrenome, depois o nome, o outro tem vírgula, o outro tem ponto e vírgula. Se você determina a classe que você está usando de bibliografia corretamente, o LaTeX faz isso automaticamente. Exato. E com uma vantagem que é a seguinte, nesse caso, se você manda a bib junto com o artigo TEC, quando você recebe, você precisa mudar esse padrão, basta você mudar a classe. Exato. Se a pessoa manda o BBL é um artigo que já vem formatado. Exatamente. Aí você tem que extrair o bib, formatar tudo de novo. Exatamente. Mas eu acho que a coisa mais genial do LaTeX é essa questão da referência bibliográfica, realmente, que é muito perfeita. E quando a ideia toda de você separar uma classe é você separar estilo de conteúdo. Tá? E a separação de estilo de conteúdo é um negócio absolutamente fundamental no mundo de hoje. Você não pode misturar estilo com conteúdo. Estilo tem que ser dentro de um arquivo, conteúdo tem que ser dentro de outro arquivo. Na hora que você começa a misturar estilo com conteúdo, você começa a ter chance de fazer erros, entendeu? Que são irreparáveis depois, ou que vão te custar muito tempo e muito dinheiro para você reparar depois. Então, essa separação de estilo é uma coisa muito clara no LaTeX. Enquanto que no What You See is What You Get, não tem separação de estilo e conteúdo, porque o estilo vai em cima do conteúdo. Entendeu? Quando você faz um boldface em cima do negócio, é em cima do conteúdo praticamente. Você pode fazer separação de estilo e conteúdo dentro do InDesign. Você pode fazer separação de estilo e conteúdo dentro do Word. Primeiro, autores de primeira viagem não fazem isso nunca. Entendeu? Em files, em arquivos que você recebe para processar, não é feito nunca. Entendeu? E ensinar essa coisa é muito mais difícil. Porque, em geral, elas estão em cima do mesmo token, entendeu? Da mesma coisa. É muito. Falha. Bom, isso aqui é o BibTeX Workflow. Mais ou menos essa mesma coisa que eu falei com vocês. Você edita o file de bib, edita o file de tech, usa as chaves um do outro e você processa e vê se tem algum erro. E se você tem um erro, você volta naquele particular local para poder consertar. Entendeu? Então, você procede para os erros. Se tiver um erro, você pode remover o file de BBL e processar de novo. Entendeu? Ou, se você tiver um erro no documento, você conserta no erro do documento e processa tudo até você chegar na reta final. Aqui um exemplo, entendeu? Que eu estava escrevendo ali todo. Você tem um livro. O livro tem um aqui, Lamport 94, onde você tem o autor Leslie Lamport. O título é LaTeX, a Document Preparation System. A edição é a segunda edição. O publisher é Edson Wesley. O ano de publicação é 94. E você tem isso uma vez por todas, você escreve e pronto, e acabou. Pode ordenar isso por data, pode ordenar por nome, pode ordenar por aquilo que você queira, dependendo do tipo de biografia que você usa. Aqui você tem um elemento que... Aquele elemento era um elemento de books, né? Book. Esse aqui é um elemento de in proceedings, que você tem um autor. Os autores separados aqui por vírgula, Smith Jr., John. Não, os autores separados por and, né? Smith Jr.,
John Smith Jr., and Jane Lucido, and, aqui você tem o terceiro autor, and o quarto autor. Tá? E aí o título é um exemplo, o título do livro, porque aqui você está num proceedings, tá entendendo? Então você tem um artigo que está aparecendo dentro do livro. Então ele tem o nome do artigo e o nome do livro. E aí o mês e o ano. Tá entendendo? E ele pode... ele inclusive, o LaTeX inclusive, tá entendendo? Aqui está escrito J-A-N, tá entendendo? Mas o LaTeX, ele é suficiente smart para, se você está fazendo um livro em português, ele escreve lá janeiro. E se você está escrevendo um livro em inglês, ele escreve January. Entendeu? E se você está fazendo um livro em chinês, ele escreve o mês de janeiro em chinês. Entendeu? E usa a tipografia chinesa para poder fazer ou acessar determinada coisa. Então, essa escolha, entendeu? De você usar um banco de dados para poder fazer uma análise, é absolutamente fundamental. Bom, esses são tipos de citações, você pode usar essa citação parentética, citação de texto, citações parentéticas e tal. Você pode usar, tem a opção de você usar a página que você citou, que é um negócio muito ruim, mas a citação sai lá, Lampost 94, na página 34. O texto é substituído por essa string aqui, se você faz esse tipo de citação, e essa string aqui mais completa, se você faz essa citação mais completa com a opção na página. Por que é ruim citar a página? Porque no mundo moderno a informação não tem uma página mais. Tá entendendo? Os matemáticos são muito arraigados a isso. Tá entendendo? Citam páginas de paper, de páginas de livro o tempo todo. Mas o que a demonstração de um teorema, o experimento, uma figura que estava na página 20 de um determinada source, não estará mais na página 20 numa próxima edição daquele livro. Então, a referência correta hoje em dia é se você diz, pelo este experimento que foi feito e tal, você se refere à seção do paper. Pela seção 3.5, do paper tal. Hã? Mas a bibliografia prevê isso também. A bibliografia prevê, mas acontece que a fonte original muda. Não. A fonte original, você tem um livro, que tem diversas edições. Não, mas na bibliografia tem escrita a edição. Ah, certo, mas... Você não vai olhar em papel, eventualmente, esse é o problema. Você vai acessar no futuro, isso não vai ser em papel. Mas se você já não vai colocar a página, tipo assim, o que custa botar a página? Não. Da edição que existe em papel. Não, o que existe é o seguinte, primeiro, tem dois tipos de problema. Tá? Um tipo de problema é que você tem acesso, você está cotando a terceira edição, mas o leitor não tem acesso à terceira edição, o leitor tem acesso à quinta edição. Mas aí ele vai saber que, como ele só tem acesso à quinta edição, que ele não pode se orientar pela página, mas ele pode se orientar pelo conteúdo. Tá, mas como você acha onde está aquele conteúdo? Se você mencionar pela seção 3.5 do livro tal, você fechou. Entendeu? Você pode até fazer um link live para a seção 3.5 do livro tal. Tá? Agora, se você vai lá pela página 38 do livro tal, você está com a quinta edição, você está completamente perdido como é que aquela coisa vai ocorrer. Completamente. Agora, outro ponto é o seguinte, que no mundo onde existe reflowing, número de páginas simplesmente não existe. Então, por exemplo, do Kindle, tá vendo? O número de páginas é um negócio completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Ele é muito fluido. Tá vendo? Mas você aumenta o tamanho do fonte, a página que você está lendo, que era 200, passa para 300. Mas a sua sugestão é que seja eliminada a citação da página ou que crie um outro indicador? Não, nós temos que completamente eliminar a posição de página do nosso interior. Citação por página é um negócio que deveria ser completamente eliminado. Mas sem criar nenhuma outra orientação? Não, as seções. Ah, então, é isso que eu estou perguntando. Seções, as subseções, você pode referenciar um determinado parágrafo, pelo parágrafo tal, pelo terceiro parágrafo da seção 3.817, é completamente aceitável. Tá? Mas é para isso que você divide um livro em seções. Para que você faça que o acesso à informação seja facilitado. Senão você escreveria um livro completamente direto, do início ao fim. O Saramago uma vez escreveu um livro que a primeira vírgula, o primeiro elemento de pontuação do livro ocorria na página 122.
Então, só uma observação. O primeiro elemento de pontuação, a primeira vírgula do livro, entendeu? A primeiro elemento de pontuação, vírgula, ponto, ocorria na página 122. O Saramago é um escultor, né? Não, eu concordo com você sobre o elemento obsoleto da paginação, mas a seção também eu acho um fator complicado, porque... A seção também pode trocar. Não, Também eu pode vou te explicar por que eu acho complicado. Porque no universo acadêmico, a quantidade de livros que eu peguei autores que não sabem usar seções de livros é uma coisa muito crítica. Até porque você tem 7 níveis de hierarquia, às vezes, no livro do camarada. Porque Exato. o camarada ele fica fragmentando o conteúdo dele, querendo criar subcapítulos em cima de subcapítulos e observações dentro de subcapítulos e acaba... Porque é confortável para ele como autor, mas não como leitor. Como leitor. Não, mas isso aí é função da produção. A produção tem que ser vigilante para poder impedir uma coisa dessa. E existem maneiras, inclusive, de você forçar essa coisa dentro do LaTeX. Entendeu? Por exemplo, nós já tivemos casos na coleção de livros que a gente está tratando aqui do IMPA, onde o camarada chega e, de repente, ele está numa subseção, que já tem um fontezinho pequenininho, e aí ele usa um fontezão grandão lá dentro. Entendeu? Esse cara está passando por um capítulo, ele está passando por um negócio importante. Entendeu? Mas se ele está passando por um negócio importante, ele tem que numerar, e não tem numeração. Entendeu? Ou um camarada que vai e numera teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 3 ponto linha. Aí como é que você faz um negócio desse? Mas ele quer notar uma situação, ele quer mostrar que o teorema 3 e o teorema 3 ponto linha são relacionados. São elementos um pouquinho diferentes só, entendeu? E que o teorema 4 já é um negócio totalmente diferente, entendeu? Então ele não quer numerar 3, 4, 5, ele quer 3 linha, 4, 5, vamos lá. Então você tem que acomodar um pouco isso. O LaTeX acomoda isso de uma maneira meio a priori, a maneira ruim, entendeu? Então você tem que trabalhar um pouco, escrever um estilozinho para poder fazer essa numeração dessa forma e seguir em frente, entendeu? Então nós temos que adaptar um pouco. Os matemáticos são super criativos nessa coisa. A maneira exata de você se referir a essa coisa é através do DOI, entendeu? Do Digital Object Identifier. Então, se você cada elemento de um livro, um paper hoje em dia adquire um identificador único que se chama DOI, entendeu? E o DOI é um número único que começa com o número da editora, entendeu? E termina com um número único que especifica aquela fonte. Agora, você pode chegar num elemento, no DOI, e fragmentar o DOI. Entendeu? Por exemplo, eu posso pegar um livro e assign um DOI para esse livro, e a Springer, por exemplo, faz isso, e assign um DOI para cada capítulo desse livro. Então... Exato, designar, exato. Ela designa um DOI diferente, que é um número diferente, que é o capítulo 1 do livro tal, o capítulo 2 do livro tal, o capítulo 3. Ela não desce do ponto de capítulo. O capítulo é a maior fragmentação que eles fazem. Mas, a priori, eles poderiam descer do livro de seção e do livro de coisa. E eu poderia citar o determinado livro pelo DOI, o determinada seção daquele livro, pelo DOI dele. Entendeu? E aí eu poderia simplesmente clicar naquele DOI e ser lançado em cima daquele livro, onde aquele livro tivesse, se eu tivesse acesso àquele livro. Essa será a forma que será feita no futuro, mas ainda temos uns bons 20 anos até chegar lá. Você tem que convencer as casas publicadoras a registrar um DOI para cada um dos subsegmentos de um livro, e isso não vai ser um passo muito fácil. O último livro que eu estava procurando tinha um DOI para série de livros. Um DOI para série de livros. Para a série inteira. Você sabe por que isso, né? Porque o DOI custa dinheiro. O DOI custa dinheiro e o cara está economizando dinheiro ali naquele negócio. O DOI não é o ISBN, né? São O que é o DOI? Literalmente Digital Object Identifier. Aí eu posso estar falando mas Então ele é um número, tá entendendo? Que inclusive a editora que o registra tem que dizer aonde que está a fonte. Entendeu? Então eu falo assim, eu quero registrar o número tal. DOI 10 320 barra ABC
32, tá vendo? ABC 32. Eu quero registrar esse número, ele tem que dizer aonde que está na web. E você pode abrir um browser, em http dx://dx.doi.org/ você coloca esse valor aqui, ó, 10.320 ABC 32. Se isso aqui for o DOI do capítulo 32 daquele livro, ele te lança em cima do capítulo 32 daquele livro, aonde aquele capítulo existir. Se você tem acesso àquele livro, se você não tem acesso, vai te parecer com um pedido de Visa, Mastercard ali na frente, tá entendendo? E tal, e vai te dizer se você pode ou se você não pode. Mas é uma maneira interessante, você fica sabendo qual é o preço da cópia que você quer, tá entendendo? Você tem acesso imediato àquilo que você quer, você não tem que sair procurando em biblioteca nem nada, tá? Mas até você convencer as pessoas a fazer o depósito do DOI com essa granularidade baixa, ainda vai demorar muito tempo, especialmente por causa do preço do DOI. Preço do DOI e implementação de XML, tá? Porque para poder fazer o depósito do DOI, você tem que administrar uma estrutura XML que faça esse depósito de uma maneira eficiente, e isso não é uma coisa muito corrente. Long documents é uma coisa também que é importante. Se você vai escrever um documento, não é um documento longo. Se você escrever um livro inteiro, não é uma boa você escrever um livro inteiro numa tacada só. Entendeu? Você particiona isso em capítulo 1.tec, capítulo 2.tec, capítulo 3.tec, e você vai escrevendo os capítulos de uma forma separada. Na hora que você salvar, quer dizer, quando você salva um arquivo no disco de um computador, ele salva o arquivo inteiro. Ele pega aquele arquivo inteiro, ele lê aquele negócio todo, você muda a letra A, ele não muda a letra A naquele ponto do disco. Ele escreve o arquivo inteiro de volta para o disco. Então, por isso que é bom você fragmentar. Então, a maneira de você fragmentar é usar input, includes. Entendeu? Então, se você vai num capítulo mestre, num arquivo mestre, e você usa input capítulo 1.tec ou include capítulo 2.tec, ele vai lá e coloca tudo junto e processa tudo junto. Existem umas diferenças pequenas entre include e input, não importa muito bem, não, mas ele praticamente processa tudo e te dá o arquivo que você... É uma maneira de você criar subrutinas. Subrutinas. Se você me permitir, Uhum. é bom para o controle de versão, é muito bom para controle de versão se você tem vários Fragmentar. arquivos pequenos, e como o TEC você pode usar Enter espaço, dá Enter no final da linha, em vez de ficar com uma linha comprida, se você der Enter e cortar, Exato. ajuda o controle de versão para depois linha por linha as coisas. Exato. Bom, aí, como eu estava mencionando, eles têm... isso aqui é um pouco biased. Como é que fala biased? Enviesado, né? É um pouco enviesado para o UK Tug. Tendencioso para o UK Tug, exatamente. Então, aqui tem o FAQ mais completo do TEC, essencialmente a FAQ do UK Tug, do Tech Users Groups do United Kingdom. Esse LiteTechCommunity.org eu não tenho muito apreço por ele. O Stack Exchange, eu simplesmente amo o Stack Exchange. Entendeu? Se vocês entrarem no Stack Exchange, vão encontrar esse camarada aqui lá o tempo todo. Ele é uma presença presente. Eu vou lá fazer uma pergunta, em geral ele já respondeu a pergunta já uns 3 meses atrás, eu só tenho o trabalho de ir lá e ler a resposta só. E como eu mencionei para vocês, vai ter essas duas outras coisas que a gente vai circular esse tipo de informação, mas o LaTeX BR também é uma coisa muito, muito útil. O LaTeX BR é um ponto muito central nessa coisa. Ok? Vamos dar um pequeno intervalo para um café e a gente volta para o TIX. O que você quer? Você que sabe.